Olá, hoje vamos falar sobre fatoração. Lembram vocês dos produtos notáveis? Os produtos notáveis a gente multiplicava, né? A gente transformava produto em soma. Agora nós vamos fazer o sentido inverso. Nós vamos transformar soma em produto. O nome é fatoração porque os termos da soma são chamados de parcelas. Aí eu pego as parcelas, que é a soma, e transformo em produto. Os termos do produto são chamados de fatores, por isso que é fatorar. Então, fatorar nada mais é do que transformar uma soma de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Ok? Casos típicos. Os casos típicos, o primeiro deles é o fator comum. No fator comum, nós temos uma expressão que aparece um termo que é comum em 2, em 3, em 4, etc. Por exemplo, nesse caso aí, nós temos AX mais BX, é uma soma de duas parcelas, AX mais BX. Nesses dois aí tem um fator, tem um termo que é comum, que é o x. Não é? Tem um termo que é comum, uma incógnita, uma variável aí, que é o x. Eu pego o x, ponho em evidência, quer dizer, isolo ele e faço ax dividido por x dá bx dividido por x dá b. Então fica a mais b multiplicado por A mais B multiplicado por X. Então esse é o primeiro caso, fator comum. Quando nós tivermos uma soma de termos e verificarmos que tem algum que seja comum em todos eles, ou em alguns deles, a gente procura colocá-lo em evidência, tá? Destacá-lo e dividir cada uma das parcelas por esse fator. E chega ao resultado que transformei em produto de dois termos, um termo é A mais B e o outro termo é X. Então eu tenho o produto desses dois fatores. Então eu fatorei. O segundo caso nós vamos ter agrupamento. Reparem que aí eu tenho 4 parcelas. AX mais BX mais AY mais BY. Nas duas primeiras parcelas, o x é um elemento comum. E nas duas últimas, o y é um elemento comum. Eu poderia também ter feito o a na primeira e na terceira, e o b na segunda e na quarta. Colocar como elementos comuns, tá ok? Então eu escolhi aí, nesse caso, pegar o x, deixá-lo em evidência, isolei ele, e aí dividi AX por X, deu A. E BX dividido por X, deu B. No segundo passo, eu peguei o Y e coloquei em evidência. O Y é um fator comum, tá? É um termo comum, no caso. Então, nós vamos pegar o Y e botar em evidência, e depois a gente divide AY por Y, vai dar A, e o BY por Y vai dar B, então vai ficar A mais B. Agora eu tenho a soma de duas parcelas, uma é A mais B vezes X, mais, é uma soma, de A mais B vezes Y. Qual é o fator que é comum agora nos dois? É o A mais B. Então eu pego o A mais B, separo ele, isolo ele, ponho em evidência, e eu faço A mais BX dividido por A mais B é igual a X, e A mais BY dividido por A mais B é igual a Y. Agora eu tenho A mais B multiplicado por X mais Y. Então eu transformei esta soma de parcelas nesse produto de dois fatores, onde um dos fatores é A mais B e outro fator é X mais Y. Ok? Então já temos dois casos.
Fator comum, agrupamento. Não é? Fator comum, primeiro caso, agrupamento, segundo caso. Quer dizer, nós temos que saber cada um desses casos e quando pegar uma expressão, quando a gente for verificar uma expressão, a gente vai de um por um verificando que caso que a gente tem para poder aplicar a regra. De forma que é fundamental sabermos a regra. O terceiro caso é a diferença de quadrados. Você repara que se tivermos A2 menos B2, a diferença de dois quadrados, não é? O quadrado de A menos o quadrado de B, nós vamos alterar no produto de A mais B por A menos B. Então, toda vez que tivermos diferença de dois quadrados, você faz a soma da raiz de cada um pelo produto, pela diferença da raiz de cada um. Então, nós vamos ter A mais B multiplicado por A menos B. Esse é o terceiro caso. Tá? Lembram vocês que no produto de fatores, para transformar em soma, a gente tinha o produto da soma pela diferença? Aqui é o contrário. A mais B multiplicado por A menos B, soma por diferença, dá diferença de dois quadrados. Lembram disso? Em produtos notáveis? Então a gente tem que saber ir e voltar. Tem que saber, quando tiver produto, pode transformar em soma, quando tiver soma, pode transformar em produto. Normalmente a gente trabalha mais com fatoração do que com produtos notáveis. Por que isso? Porque quando você tem uma fração qualquer, você não pode simplificar os termos de cima, um deles, por um dos de baixo. A gente só pode simplificar se houver produto. Então eu tenho que transformar a soma em produto para poder depois simplificar e chegar onde eu quero. Vamos ao quarto caso. Quarto caso é o quadrado perfeito. Também é o contrário do produto, que é o quadrado da soma. Ó. Quadrado da soma, não é? A mais B ao quadrado quadrado da soma é A mais B vezes A mais B, não é? Isso é A2 mais 2AB mais B2. Então, quando eu tiver um trinômio 1, 2, 3 termos, trinômio do segundo grau, porque eu tenho A2, aqui eu tenho 2 também, ó, A vezes B1 mais 1, 2, e aqui eu tenho 2 também. É um trinômio do segundo grau. Aí o que é que eu faço? Quando eu tiver um trinômio do segundo grau, se aqui for uma soma, o segundo termo for uma soma, aí eu faço raiz do primeiro, raiz do segundo, A e o B, raiz de A2 é A, raiz de B2 é B. Então eu faço o produto da soma de A mais B pelo produto da soma de A mais B. Ok? Esse aqui é o quadrado da soma. A mais B ao quadrado. Repare agora o quarto caso. Soma e diferença de cubos. Soma e diferença de cubos. Que é o quinto caso. Quinto caso. Nós vamos ter A3 mais B3. Quando eu tiver A3 mais B3, soma de dois cubos, o que é que a gente vai ter? Na soma de dois cubos, você pega A mais B, a soma das raízes cúbicas de cada um, né? A mais B, que multiplica A2 menos AB mais B2. Não é 2AB. Se fosse A2 menos 2AB mais B2, seria o produto, seria o quadrado da diferença. Não é? Seria o quadrado da diferença. Tá ok? Mas não é o caso. Nós não temos quadrado de diferença. A gente tem cubos, não é soma de cubos. Soma de cubos. Então nós temos soma de dois cubos, A mais B, raiz cúbica de cada um, raiz cúbica de A3 é A, raiz cúbica de B3 é B, que multiplica um trinômio do segundo grau. Mas cuidado que aqui não é 2AB, é 2 menos AB mais B2. E o cubo da diferença, que é A2 mais AB mais B2. Certo? Então, quando você tiver produto, soma de cubos, você pega A mais B multiplicado por A2 menos AB mais B2. Quando tiver diferença de cubos, aí você tem A menos B e aqui fica mais. Quando for mais no primeiro e menos no segundo. Quando for menos, é menos no primeiro e mais no segundo. Ok? Sexto caso, trinômio do segundo grau.
Então, quando eu tenho trinômio do segundo grau, ax2 mais bx mais c, né? Você resolve essa equação, pega ela igual a zero, acha as duas raízes da equação do segundo grau e pega o coeficiente do x2, que é o a, x menos uma raiz multiplicado por x menos outra raiz, certo? X menos R1 multiplicado por x menos R2. Então vai ficar coeficiente x menos R1, x menos R2, onde R1 e R2 são raízes da equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Você pega isso aqui igual a zero, acha as duas raízes R1 e R2 e faz a, x menos R1, x menos R2. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente estiver fazendo os exercícios. Então, nos exercícios, no treinamento dos exercícios, a gente treina isso aí. Treina e vai memorizando. Certo? É assim que a gente tem que fazer. Tem que estudar fazendo exercícios. Não é sentado, deitado, não. Matemática tem que se estudar exercitando. E tem um artifício também, que é o sétimo caso. Quando você tiver A4 mais A2 mais 1, quadrado de a quarta potência do A, mais a segunda potência do A, mais 1, aí o que é que você faz? Você faz A2, você pega o A2, aí vai ficar A2, isso aqui vai ficar 1 menos A2, né? Eu faço A2 mais A2, A4 mais A2 mais 1, A4 mais 2A2 mais 1, menos A2. Quer dizer, eu acrescento um A2 e tiro um A2 aqui. Aqui eu tinha A4 mais A2 mais 1. Aí eu acrescento um A2, vai ficar 2A2 e tiro um A2, menos A2. Então não mudei nada. O que eu acrescentei, eu tirei. Eu acrescentei um A2 e tirei um A2. Isso fica igual a primeira parte. Não é? Fica igual a primeira parte. Então nós vamos ter A2 mais 1 ao quadrado. Isso aqui, ó. Isso aqui é o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro, A4. A4 é A2 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Não é? 2A2. Primeiro é A2, né? Mais 1, que é o segundo. Então, isso aqui é A2 mais 1. Tá? E A2 mais 1 ao quadrado. Menos A2. Menos A2. Ok? Menos A2. Menos A, no caso. Não, menos A2. Aí vai ficar A2 mais 1 mais A. A2 mais 1 mais A. Cadê ele? A2. Isso aqui, A2 mais 1 mais A. Que vai ficar 2 menos mais 1 mais 2A. Menos A. Aí fica A2 mais 1 mais A. Multiplicado por A2 mais 1 menos A. Certo? Esse 1 mais A e 1 menos A é o quadrado é o produto da soma pela diferença. Que eu fiz aqui. Tá certo? Então lembrar, isso é um artifício. Quando tiver nos exercícios, a gente vai ver de uma forma bem mais fácil. Bem melhor. Ok? Vamos seguir. Vamos aos exemplos. Falta orar x2 menos 5x mais 6. x2 menos 5x mais 6. Isso aqui é o quê? É um trinômio do segundo grau. Tá certo? É um caso de fatoração. Trinômio do segundo grau. Aí como é que a gente faz? A gente resolve essa equação igual a zero, igual a isso aqui a zero, e acha as raízes. O que é raiz de uma equação mesmo? É o valor de x, que substituindo na equação, torna ela verdadeira. Igual a zero, você anula ela. Tá? A raiz vai anular, vai deixar a expressão igual a zero. Então vamos pegar essa expressão, igual a zero,
x2 menos 5x mais 6, tá? Igual a 0. Achei as duas raízes, R1 igual a 2 e R2 igual a 3. É resolvendo pela fórmula de Bhaskara, né? Aquela fórmula que fala que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, que a gente vai ver mais para frente com mais detalhes, tá? As equações do primeiro grau e as equações do segundo grau. São chamadas de equações elementares. Então as raízes são 2 e 3. Aí o coeficiente A é 1, né? Não é 1x2 aqui? Então eu faço A, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então isso aqui vai ficar A, que é 1, multiplicado por x menos 2, multiplicado por x menos 3. Tá? X menos 2, x menos uma raiz, x menos 3, que é a outra raiz. Então isso aqui vai ficar o 1 é 1 mesmo, quando eu multiplicar por x menos 2, vai dar x menos 2 vezes x menos 3. Eu fatorei, eu transformei este trinômio aqui, que tem menos e mais, num produto de dois fatores, um é x menos 2, o outro é x menos 3. Ok? O segundo exercício, ele pede para fatorar x2z2 mais y2w2 menos x2y2 menos y2z2. Repare, isso aí não é soma de cubos, isso aí não é quadrado perfeito, não é quadrado da diferença, tá certo? Não é nada disso. Isso aí eu vou ter que fazer no caso, eu vou aplicar uma das propriedades, usar agrupamento. Eu vou verificar onde é que tem termos comuns aqui e agrupá-los. Por exemplo, aqui eu tenho x2z2, aqui eu tenho y2w2, aqui eu tenho x2w2 e aqui eu tenho y2z2. Então eu vou agrupar. Esse aqui eu não posso agrupar com esse porque não tem nenhum comum, né? Mas eu posso agrupar com esse. Esse com esse, né? Esse aqui com esse, ó. Esse aqui tem W2, aqui tem, ou então aqui, é melhor fazer assim, pegar x2z2 com x2w2. E aqui eu pego y2w2 com y2z2. Então vamos ver como é que fica aqui. Eu faço x2z2 aqui, mais y2 menos w2, y2w2, menos x2y2, menos x2y2, menos x2w2, não é? x2w2, menos y2z2, menos y2z2. Ora, x2z2, eu ponho o x2 em evidência, não é? Separo ele, e aí eu faço x2z2 dividido por x2, vai dar z2, não é? x2z2 dividido por x2 vai dar z2, e depois eu faço x2w2 dividido por x2 vai dar w2, menos w2, este com este, primeiro com o terceiro. E o segundo com o quarto. O segundo é y2w2 e o quarto é y2z2. Então, o y2 é comum nos dois. Então, eu ponho o y2 em evidência e divido y2w2 por y2, não é? Vai ficar w2. Repare que aqui eu tenho menos, eu botei o menos aqui em evidência, ó, tá? Menos y2. Aí ficaria o y2, segundo com quarto. Ficaria w2 menos z2. Não é? W2 menos z2. Aí eu pus o menos aqui em evidência, tá certo? Então eu troco o sinal aqui dentro, certo? Aí vai ficar, nesse primeiro caso, x2. Reparem que nós temos dois termos comuns aqui, né? Z2 menos W2, Z2 menos W2. São termos comuns.
Aí eu pego Z2 menos W2, põe em evidência. Põe em evidência. Aí eu pego esse termo aqui, x2, Z2 menos W2, dividido por Z2 menos W2, tá? Z2 menos W2, Z2 menos x2 menos Y2, Z2 menos W2. Tá? Isso aqui vai ficar x2 menos y2, quando eu botar z2 menos w2 em evidência. Vai ficar x2 menos y2 multiplicado por z2 menos w2, que é o termo em evidência. Tem o fator comum, né? x2 menos y2 é a diferença de dois quadrados. Isto é, a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, nós vamos ter x mais y, produto da soma pela diferença. Vamos ter x mais y aqui, diferença de dois quadrados, vai ficar x mais y vezes x menos y, e aqui a diferença de dois quadrados também, z mais w, z menos w. Então agora eu tenho um produto de quatro fatores, x mais y é um, x menos y é outro, z mais w é outro, z menos w é outro. Tá? E a terceira questão, fatore A3 menos 3A2B mais 3AB2 menos B3. Lembra que isso aqui, ó, tem cubo, ó. Tem cubo aqui, ó, A ao cubo e aqui tem B ao cubo. Não é? Então eu pego junto aqui o A3 menos o B3. Então isso aqui vai ficar diferença de dois cubos. Diferença de dois cubos. E aqui eu coloco 3AB menos 3A2B, né? 3AB, 3AB2 menos 3A2B. Aí eu pego, qual o fator que é comum aqui? Quais são os termos comuns? O 3 é comum, o A é comum, não é? O A também é comum, e o B também é comum. Para aqui eu tenho 3, tenho A, tenho B. Aqui eu tenho 3, tenho A, tenho B. Então eu ponho 3AB em evidência, 3AB em evidência, e aí eu divido 3AB em evidência, eu divido 3A2B por 3AB. O 3 cai com 3, o B cai com B, o A2 por A dá A. Não é? O A2 por A vai dar A. E esse outro eu faço 3AB2 dividido por 3AB. O 3 cai com 3, o A cai com A, e eu divido B2 por B, que vai dar B. Tá certo? Então vai ficar 3AB que multiplica A menos B. Tá certo? Repare que eu botei o sinal menos antes aqui, ó. Menos. Aqui vai ficar menos 3AB, 3A2B, que é esse termo aqui, ó. E esse aqui vai ficar menos com menos mais 3AB2, que é esse termo aqui, ó. Mais 3AB2. Cuidado com o sinal, tá? Olha aqui o resultado. Tá? A menos B que multiplica a 2 mais tarará, eu expliquei para vocês. Eu botei o A menos B que multiplica a 2 mais AB mais B2. AB botei em evidência. Aí fica A menos B que multiplica A2 mais AB mais B2 menos 3AB. Botei o A menos B em evidência aqui, ó. A menos B em evidência. Então fica isso aqui, A2 mais AB mais B2, menos 3AB. Aqui vai ficar A menos B, repete. A2 menos 2AB, ó. AB menos 3AB. Vai dar menos 2AB. Você tem 1AB menos 3, vai ficar menos 2, menos 2AB. E vai ficar menos B2, mais B2. Isso aqui, ó, mais B2. Isso aqui vai ficar A menos B, repete. Isso aqui é A2 menos 2AB mais B2, é o quadrado da diferença, né? Quadrado da diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso é o quadrado da diferença. A menos B ao quadrado. Agora eu tenho A menos B multiplicado por A menos B ao quadrado, vai ficar A menos B ao cubo. Não é? Você pega esse termo aqui, A menos B, e multiplica por A menos B ao quadrado. Você conserva o A menos B e são os expoentes 1
mais 2, 3. Ficaram ao cubo. Tá certo? Então, se a gente soubesse propriedades direitinho, não tem erro. Agora tem que exercitar, porque são muitas propriedades. Então a gente precisa ter paciência, calma, tá certo? Senão a gente não faz. E lembrando que no Enem, fazer aqui é uma beleza, porque a gente faz, erra, refaz, faz de novo, pensa de outra maneira, mas lá a gente não tem tempo para isso. Lá é pegar e fazer. Então eu aconselharia vocês a... Primeiro que eu chamei a atenção de vocês já, não olhem a prova toda de cara, vão questão por questão, porque senão podem se atrapalhar, travar e não sai nada mais. Pega uma primeira questão e vai fazer. Será que dá para fazer? Dá, faz. Aí pega a segunda. Será que dá para fazer? Não dá para fazer. Pule ela vai para a terceira. Tá? Então vá devagarzinho, porque se travar, não destrava mais. Tá certo? Já aconteceu comigo isso. De fazer uma prova, eu com segurança, com conhecimento. E quando eu fui pegar a prova para dar uma olhada nela rapidinho para poder fazer a questão, num concurso, eu disse agora assim, o que é que aconteceu? Porque eu não sei de nada mais. Esqueci tudo, travou tudo. Aí eu fechei a prova, passei meia hora sem fazer nada, só procurando me concentrar. Depois que eu consegui me concentrar, eu fiz a prova. Eram 50 questões e eu acertei 49. Mas se eu tivesse insistido em fazer, para não perder tempo, eu não tinha feito nenhuma, porque eu não sabia de nada. Perdi totalmente o fio da meada. Então é preciso que a gente se prepare para isso. A gente se prepare para ir com segurança, para não deixar travar, porque se travar complica. Ok? Então vamos com calma, vamos nos preparar psicologicamente. A preparação para fazer uma prova não é apenas de conhecimento, não. Tem o lado do acreditar, da confiança, da paciência, principalmente essas provas do Enem, que os enunciados são muito longos. A solução é rápida, a solução é bobagem, depois que você compreende. Se você não compreender, não consegue fazer, tá certo? Depois, quando a gente estiver revendo mais questões do Enem, vocês vão ver como são as questões do Enem, fáceis, desde que a gente esteja tranquilo, desde que a gente esteja seguro, senão não sai. Exercícios, vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Né? Se o número real, y, é tal que y é igual a x3 menos x sobre x3 e tal, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu não posso cortar o x3 com o x3, porque isso aqui é uma diferença, isso aqui é uma diferença, então não posso. Para poder simplificar o de cima pelo de baixo, eu tenho que ter produto em cima e tenho que ter produto embaixo, senão eu não posso simplificar. Aí eu fatoro esse primeiro, não é? Fatoro esse numerador aqui, ó, x3 menos x. Começo por onde? Pelo fator comum. Pô, deixo x em evidência, né? Vai ficar x2 menos 1. x2 menos 1 nada mais é do que diferença de dois quadrados, né? Quadrado de x e o quadrado de 1, que é o mesmo. Então você vai ter aqui x2 x em evidência, que multiplica x2 menos 1. x2 menos 1 é x mais 1 que multiplica x menos 1. Então você vai ter o produto de três fatores. X mais 1, x menos 1. Aqui embaixo você faz também, primeiro, fator comum. Repare que o x está nos três termos. Né? X está nos três termos. Então, eu ponho x em evidência, vai ficar x2 menos 2x mais 1. x2 menos 2x mais 1 nada mais é do que um trinômio do segundo grau. Tá? Eu acho as raízes, e aí eu faço o a, que é 1, multiplicado por x menos uma raiz, multiplicado por x menos a outra raiz. Depois vocês vão ver que vai aparecer x2 menos 1, x menos 1, x mais 1. Tá? E verifica onde é que você pode cortar. Quando você simplificar, vai aparecer o resultado. Esse aqui ele pediu a fatoração completa dessa expressão. Ora, x8 menos x4 é diferença de dois quadrados, né? x4 ao quadrado é x8. Quando você pega uma potência e eleva a um outro expoente, você conserva a base e multiplica os expoentes, né? Então isso aqui é x4 ao quadrado. Tá? Se você chamar x4 de y, isso aqui seria y2 menos y. y2 menos y. Aí o y seria um fator comum,
ficaria y que multiplica y menos 1. Tá? Então fica fácil de você fatorar isso aí. Esse outro, considere o número natural n maior do que 2, eleva ao quadrado e subtrai 1. O número é sempre... Quando você pega o n ao quadrado e tira 1, você vai ficar com n2 menos 1. Tá? n2 menos 1 é a diferença de 2 quadrados, que é n mais 1 multiplicado por n menos 1. Aí você vai verificar. N mais 1 vai ser sempre o número par? Não, né? Não. Quando n for 1, vai dar 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. É par. Quando n for 2, vai dar 2 mais 1, 3. Não é par, é ímpar. É divisível por n? Não. Você não pode cortar n mais 1, nem n menos 1 por n. Você só pode cortar n mais 1 por n mais 1. N menos 1 por n menos 1. Não, não pode. É múltiplo de n mais 1? É. Não é? Um número é múltiplo de outro quando ele é divisível pelo outro. Então, se eu tenho n mais 1 multiplicado por n menos 1, e embaixo eu tenho n mais 1, eu posso cortar o n mais 1 com n mais 1, vai ficar n menos 1. Tá? Então, é múltiplo de n mais 1. Isso aqui seria a resposta. Tá ok? Então, é preciso paciência, como eu disse. Certo? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as equações elementares. Posteriormente, nós vamos fazer uma série de exercícios, vamos gastar aí umas 2 aulas, num dia só mesmo, tá? E eu também quero fazer esses exercícios numa aula online, porque a gente discute as questões, tá? E aí, a partir desse momento, nós vamos ter umas 70 a 80 questões para fazermos. Vocês escolhem algumas para que eu faça e vocês fazem as outras. Tá certo? Então, até a próxima, se Deus quiser.